Conheço-me, desbravadores da escuridão. Eu sou o Grey. E, bom, Nightfeather é o 9º episódio da primeira temporada da animação Primal. E aqui, diferente do argentinossauro infectado pela praga, vemos um terópode, classe na qual está a maior parte das espécies carnívoras conhecidas pelo homem. E, bom, por que eu digo isso? Provavelmente o Nightfeather é ou era um dinossauro terópodo, mas como bem sabemos, ele apresenta um comportamento um tanto psicótico e parece estar bastante consciente de seus danos. Pois bem, para tentarmos falar sobre o que seria um Nightfeather, primeiramente vamos analisar seu episódio e ver cada uma de suas ações. Então, sem mais demora, no começo do episódio vemos um Smilodont, onde novamente é um tanto complexo de se explicar em que época esta animação se passa, pois esta espécie nunca viveu com os dinossauros. Enfim, logo o animal começa a rugir para as trevas e de lá algo muito maior e mais veloz o ataca, fazendo com que seus rugidos sejam ouvidos por Spear e Fang, que a dupla, na manhã ou tarde seguinte, acaba por encontrar o que seria os restos mortais do Smilodont. O que me lembra o Indoraptor de Jurassic World, Reino Ameaçado, que somente assustava suas presas e não as devorava por completo. É bastante importante ressaltar o fato de que Fang não quer que Spear investigue o que está acontecendo, tentando de todo jeito durante todo o episódio o manter longe de quaisquer ligações com Nightfeather. Pois bem, quando anoitece, vemos pelos olhos da criatura que ela é extremamente ágil, mais ágil do que quaisquer ameaças que a dupla já havia enfrentado antes. Rapidamente, o Nightfeather não deixando nenhuma chance de escapatória e sobrevivência, pois todos são brutalmente massacrados. Na manhã seguinte vemos um pequeno Compsognathus que parece estar caçando um inseto. E sim, é possível que este dinossauro seja um Nightfeather mutado pela substância negra dos macacos, que deixa quem o bebe extremamente monstruoso e forte. Uma das pistas que apontam que este Compsognathus seja sim um Nightfeather é que no momento que ele aparece, Spear e Fang olham para o horizonte ouvindo um rugido estridente e logo o Compsognathus aparece, o que poderia ser uma pista bastante sutil sobre a verdadeira identidade da criatura. Outra vez, pela visão de Spear, vimos o rastro de destruição da criatura. Inclusive, como eu mencionei no vídeo anterior sobre Primal, este episódio indiretamente faz referência a um filme de terror, sendo dessa vez A Hora do Pesadelo, cujo inimigo, Freddy Krueger, também é uma entidade que possui imensas garras. E aqui, Spear e Fang não podem dormir, assim como no filme. E quando estão prestes a dormir, o Nightfeather emite seu rugido, fazendo com que Spear e Fang tenham de correr. Novamente, o monstro fica à espreita, observando Spear e Fang. Porém, para o azar da criatura, Spear e Fang já têm experiência contra criaturas que são macabramente inteligentes. Durante o período da fuga, Fang se arremessa contra o monstro e fica com seu rosto sujo com algo que é muito similar ao líquido na qual os primatas usavam em suas rinhas de batalha. Porém, desta vez parece que o monstro é feito pela substância ou pelo menos tem ela como parte de seu corpo, como se fosse uma hidrocinese bizarra. O monstro fica muito mais agressivo após Fang ter o atacado. E então o Nightfeather solta um rugido extremamente estridente e por conta disso Spear arrasta sua flecha acidentalmente no chão,
e descobre que luz e fogo em questão são a única fraqueza da criatura. Então, para acabar de uma vez por todas com a ameaça, Spear arma uma armadilha para afastar e derrotar a criatura. Spear e Fang iniciam um incêndio, prendendo Nightfarer em um círculo de fogo, e para dar um golpe final, Spear arremessa sua lança contra o monstro, fazendo com que ele se debata em agonia e pegue fogo, onde podemos ver finalmente a sua imagem, e se assemelha muito a um Ultraraptor ou a um Baryonyx. Mas, afinal, o que seria o Nightfarer? Bom, inicialmente ele seria um Wendigo, espírito mitológico da cultura norte-americana. E eu acho que seria bastante interessante se este fosse o caso. Nos shorts que eu posto durante a semana, eu inclusive disse que ele seria um Wendigo e eu gostaria de pedir desculpas pelo erro. E aqui na aba comunidade do canal eu perguntei a vocês o que ele seria, e todos vocês, se não a maioria, disse que ele seria o pequeno compsognato visto no episódio. O que faz bastante sentido, já que o compsognato em questão é mostrado tendo uma cor bastante escura, basicamente a mesma paleta de cores do Nightfarer. E outra coisa que acrescenta mais ainda a esta teoria é que quando Fang ataca o Nightfarer, seu focinho fica sujo com algo que se assemelha a Vanta Black. Basicamente, aquela substância tinha a mesma viscosidade, textura e cor da substância na qual os primatas usavam em suas rixas de batalha. E também os ataques do Nightfarer ocorrem somente à noite, e o episódio A Fúria dos Primatas, a substância é somente usada durante o período noturno. Durante o dia, até mesmo Spear, que havia consumido a substância, volta ao normal, assim como o corpo dos macacos que fizeram o mesmo. Acredito eu que faz muito sentido, porém é uma teoria a se questionar. Por que Fang não virou um super tiranossauro? Bom, aparentemente você tem de consumir. Entretanto, na maneira na qual ela abriu a sua mandíbula, era de se esperar que Fang virasse sim uma anomalia. Porém, deixe nos comentários o que você acha desta teoria. Eu realmente acredito que dessa vez seja sim por conta do soro dos primatas e não necessariamente por conta de forças místicas. É uma boa teoria sim ele ser um compsognato mutado, mas talvez não necessariamente por conta do soro dos primatas, talvez alguma variação do mesmo, quem sabe? Talvez ele pode ter sido somente um compsognato que evoluiu por conta da hostilidade do ambiente. Também é provável que nem mesmo um dinossauro ele seja, porque, como eu mencionei anteriormente, ele seria um espírito maligno, e eu realmente acharia muito interessante se ele fosse um Wendigo. Porém, novamente, deixe nos comentários sua teoria sobre o que ele seria. Eu irei responder com todo carinho todos os comentários e deixar um coração para vocês. Também haviam algumas teorias nas quais diziam que ele seria um Utahraptor, algumas outras nas quais diziam que ele poderia ser um Pteresinossauro por conta das garras. Bom, mas independente do que ele for, eu agradeço a sua visualização. Por favor, deixe seu like e comentário, que a luz da lua ilumine o seu caminho, e como sempre, nos vemos na próxima noite.